Você pode estar desenvolvendo um problema sério, sem nunca ter recebido um diagnóstico. E o pior, os sinais aparecem todos os dias, mas quase ninguém percebe. Cansaço depois de comer, fome que volta rápido, sono estranho, barriga aumentando. Isso não é normal. É o seu corpo entrando em um estado silencioso, que pode evoluir para algo muito pior. Hoje você vai entender o que ninguém te contou sobre resistência à insulina. E por que ignorar isso pode custar sua saúde. Então já deixa o like. E se inscreve no canal, porque esse tipo de informação pode te proteger. A maioria das pessoas acha que só quem tem diabetes precisa se preocupar com açúcar. Mas a verdade é outra. Você pode não comer doce, e mesmo assim estar com a glicose desregulada. Porque o problema não começa no açúcar. Começa na forma como seu corpo reage a ele. E é aí que entra a resistência à insulina. A insulina é um hormônio essencial para sua sobrevivência, mesmo que você nunca tenha parado para pensar nela. Toda vez que você come, principalmente alimentos com carboidratos como pão, arroz, macarrão ou até frutas, seu corpo transforma isso em glicose, que é o açúcar no sangue. E essa glicose precisa entrar nas células para virar energia. É aí que entra a insulina, funcionando como uma espécie de chave que abre as portas das células para que esse açúcar entre e seja usado corretamente. Mas o problema começa quando, ao longo do tempo, o seu corpo vai sendo exposto constantemente a picos de glicose. Isso pode acontecer com hábitos muito comuns do dia a dia, como comer várias vezes ao dia alimentos refinados, beliscar entre refeições ou exagerar em produtos industrializados. Aos poucos, as células começam a não responder mais tão bem à insulina. É como se essa chave começasse a falhar. A porta não abre direito. E então o açúcar começa a se acumular no sangue. Nesse momento, seu corpo tenta compensar. O pâncreas, que é o órgão responsável por produzir insulina, começa a trabalhar mais. Ele libera ainda mais insulina na tentativa de forçar a entrada da glicose nas células. E por um tempo, isso até funciona. Seus exames podem continuar normais, e você acredita que está tudo bem. Mas por dentro, o esforço está sendo enorme. Esse excesso de insulina circulando no corpo não é algo inofensivo. Ele começa a gerar uma espécie de desequilíbrio silencioso. Enquanto o açúcar continua tendo dificuldade para entrar nas células, o corpo entra em um estado de alerta constante. E isso não acontece de um dia para o outro. É um processo lento, que pode levar anos, sem sinais claros no início. Com o tempo, essa resistência vai aumentando. A insulina perde cada vez mais a eficiência. E o pâncreas continua sendo forçado a produzir mais e mais, até começar a se desgastar. É como um motor funcionando no limite o tempo todo. Uma hora, ele começa a falhar. O mais preocupante é que, nessa fase inicial, a maioria das pessoas não sente dor, não percebe algo muito evidente. No máximo, aparecem sinais leves que são facilmente ignorados, como cansaço, dificuldade de concentração ou aquela sensação de que a energia nunca é suficiente. Mas esses sinais já são o corpo tentando avisar que algo não está funcionando como deveria. Enquanto isso, o açúcar continua circulando no sangue em níveis mais altos do que o ideal, e o corpo continua tentando corrigir isso da única forma que consegue, produzindo ainda mais insulina. Esse ciclo vai se repetindo todos os dias, silenciosamente, até que chega um ponto em que o organismo não consegue mais compensar. E é exatamente aqui que começa o verdadeiro problema. Porque quando o corpo para de dar conta, os níveis de glicose começam a subir de forma mais evidente. E aquilo que antes era invisível, passa a se tornar um risco real. Mas nesse estágio, o processo já vem acontecendo há muito tempo. Entender isso muda tudo. Porque a resistência à insulina não começa quando aparece um diagnóstico. Ela começa muito antes, nas pequenas respostas do seu corpo, nas reações que você sente depois de comer, na forma como sua energia oscila ao longo do dia. E ignorar isso é permitir que o problema avance sem nenhum tipo de controle. Agora presta atenção porque isso pode estar acontecendo com você hoje, sem você perceber. Seu corpo sempre dá sinais quando algo não está funcionando bem. O problema é que esses sinais são sutis, comuns, fáceis de ignorar. E é exatamente por isso que a resistência à insulina avança em silêncio. Um dos primeiros sinais aparece logo depois que você come. Você termina uma refeição, e pouco tempo depois sente um cansaço estranho. Um peso no corpo. Uma vontade de deitar. Como se sua energia tivesse sido drenada. Isso não é normal. Era para o alimento te dar energia. Mas quando existe resistência à insulina, a glicose não entra nas células como deveria. Ela fica no sangue, e suas células continuam com fome.
Resultado: você come, mas não sente energia de verdade. Outro sinal muito comum é a fome que volta rápido. Você acabou de comer, e 1 ou 2 horas depois já está pensando em comida de novo. Às vezes, não é nem fome física. É uma vontade específica, geralmente por doce ou carboidrato. Isso acontece porque seu corpo está tentando corrigir a instabilidade da glicose. Ela sobe rápido, depois cai, e essa queda gera essa sensação urgente de comer de novo. E quanto mais você cede, mais esse ciclo se repete. Agora pensa nisso. Você sente dificuldade de ficar muito tempo sem comer? Fica irritado quando está com fome? Sente que precisa de algo doce para melhorar o dia? Esses são sinais claros de que sua glicose está desregulada. Outro ponto que quase ninguém associa é a dificuldade de concentração. Sua mente fica lenta, dispersa, parece que falta clareza. Isso acontece porque o cérebro depende de energia constante. E quando a glicose não entra nas células de forma eficiente, essa energia falha. Você pode até dormir bem, mas acorda cansado. Pode descansar, mas nunca se sente totalmente recuperado. E tem mais. Aquela vontade de comer algo doce depois do almoço ou no fim do dia, não é só hábito. Muitas vezes, é o seu corpo pedindo ajuda. É uma resposta ao desequilíbrio interno que já começou. O mais perigoso é que tudo isso parece normal. As pessoas acham que é estresse, rotina, falta de sono. E seguem ignorando. Mas esses pequenos sinais, quando aparecem juntos, contam uma história. Uma história de um corpo que está lutando para manter o equilíbrio. E que está começando a falhar nesse processo. E se você não presta atenção nisso agora, esses sinais deixam de ser sutis. E começam a se transformar em algo muito maior. Agora vem uma parte que muita gente sente, mas não conecta com o que está acontecendo por dentro. A resistência à insulina não fica só no sangue. Ela começa a mudar o seu corpo. E uma das primeiras mudanças aparece na região mais difícil de ignorar, a barriga. Mesmo que você não esteja comendo muito, mesmo que tente se controlar, a gordura abdominal começa a aumentar. Aquela sensação de inchaço, de roupa apertando mais, de um volume que parece não ir embora. Isso não é apenas estética. Quando a insulina está alta o tempo todo, o corpo entra em modo de armazenamento. Ele entende que precisa guardar energia, e transforma mais facilmente o que você come em gordura, principalmente na região abdominal. E quanto mais essa gordura aumenta, pior fica a resistência à insulina. É um ciclo. Você acumula gordura. A resistência piora. E o corpo passa a acumular ainda mais. Ao mesmo tempo, algo estranho acontece com a sua energia. Você come esperando se sentir melhor, mais disposto. Mas o efeito é o contrário. Vem o cansaço. Vem a lentidão. Vem aquela sensação de que o corpo não responde. Isso acontece porque, mesmo com glicose no sangue, suas células não conseguem usar essa energia de forma eficiente. É como ter combustível no tanque, mas o motor não conseguir aproveitar. E isso afeta tudo. Sua disposição cai. Sua produtividade diminui. Até atividades simples começam a parecer mais difíceis. Outro ponto que muita gente ignora é a dificuldade para emagrecer. Você pode até tentar dieta, reduzir quantidade, fazer esforço. Mas o resultado não vem. Ou pior, você emagrece um pouco, e logo ganha tudo de novo. Isso acontece porque o seu ambiente interno não está favorável. A insulina alta bloqueia a queima de gordura e favorece o acúmulo. Ou seja, seu próprio corpo começa a trabalhar contra você. E isso vai além do físico. Esse desequilíbrio começa a afetar o seu humor. Você fica mais irritado, mais impaciente, mais instável. Porque não é só o corpo que sente. O cérebro também sofre com essa montanha-russa de energia. E o mais perigoso é que tudo isso acontece aos poucos. Você vai se acostumando. Vai achando que é normal. Vai se adaptando a se sentir pior. Até que um dia, esse conjunto de sinais deixa de ser apenas desconforto. E passa a ser um problema real instalado no seu organismo. E quando chega nesse ponto, sair desse ciclo se torna muito mais difícil. E aqui está o ponto mais perigoso de todos. Porque quase ninguém percebe quando chega nele. A resistência à insulina é silenciosa. Ela não causa dor imediata. Não derruba você de uma vez. Ela vai avançando aos poucos, todos os dias, enquanto você continua vivendo normalmente. Você acorda, come, trabalha, segue sua rotina. Sem imaginar que, por dentro, seu corpo está lutando para manter algo básico em equilíbrio. E o mais preocupante é que esse processo pode durar anos. Anos em que o seu corpo compensa.
Anos em que o pâncreas trabalha dobrado. Anos em que seus exames podem até parecer normais. Mas isso não significa que está tudo bem. Significa apenas que o seu corpo ainda está conseguindo segurar o problema. Só que chega um momento em que ele não consegue mais. O pâncreas começa a falhar. A produção de insulina já não dá conta. E a glicose começa a subir de forma mais evidente. É nesse ponto que muitas pessoas recebem um diagnóstico: pré-diabetes. Ou diabetes tipo 2. Mas o que quase ninguém entende é que isso não começou ali. Isso começou muito antes. Nos sinais ignorados. Nos hábitos repetidos todos os dias. Naquela sensação de cansaço depois de comer, que parecia normal. E quando o diagnóstico chega, o corpo já vem sofrendo há muito tempo. E não para por aí. A glicose alta constante começa a afetar vasos sanguíneos, nervos, órgãos. Aumenta o risco de problemas no coração. Afeta a visão. Compromete os rins. Tudo isso de forma lenta, progressiva, silenciosa. Sem alarde. Sem aviso claro. Até que os efeitos começam a aparecer de verdade. E é por isso que entender esse processo agora muda tudo. Porque existe uma diferença enorme entre tratar e evitar. Quando você percebe cedo, você ainda tem controle. Você ainda consegue interromper o ciclo. Você ainda consegue fazer o corpo voltar a responder melhor. Mas quando você ignora, o corpo continua seguindo esse caminho sozinho. E ele sempre cobra conta. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantos desses sinais você já sentiu hoje? Cansaço depois de comer. Fome fora de hora. Vontade de doce. Energia baixa. Isso não é coincidência. É o seu corpo tentando chamar sua atenção. E a maioria das pessoas só percebe quando já é tarde. Se esse vídeo abriu seus olhos, não ignora isso. Se inscreve agora no canal. Porque aqui você vai aprender a identificar esses sinais antes que eles virem um problema real. E deixa o like. Porque isso ajuda esse alerta a chegar em mais pessoas que também estão vivendo isso, sem perceber. Seu corpo está falando com você. A questão é, você vai ouvir, ou vai esperar piorar?